Não sei como eu cresci profissionalmente. Tenho medo das pessoas descobrirem que eu não sei tudo aquilo que elas acham que eu sei. E esse meu sucesso profissional, eu acho que foi sorte. Eu acho que foi a lei da atração. Meu nome é Daniela Grodi, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu te mostro o que é síndrome do impostor, síndrome da impostora e como você pode, pelo menos, aprender a conviver com esses pensamentos destrutivos. Pra gente começar a falar sobre síndrome do impostor ou da impostora, como vocês quiserem, a gente precisa falar e deixar muito claro que a síndrome do impostor, ela não é uma síndrome catalogada, né, pelo CID ou pelo DSM, né, que vamos abreviar aí, é um manual de doenças, né, um manual onde tem todas as doenças já descobertas. E embora seja uma condição psicológica, uma condição mental, ela não é, vamos dizer assim, cientificamente catalogada. Na verdade, é um termo que é utilizado para caracterizar uma condição mental, um padrão que algumas pessoas vivenciam, né? Esse termo, ele foi desenvolvido por uma psicóloga na Geórgia, nos Estados Unidos, no final da década de 70. E ele é um termo utilizado para configurar esse... Vou trazer um pouco depois, né, a respeito dessa condição mental. Mas é muito importante vocês saberem que não é catalogado, não é que nem a síndrome de Down, não é que nem a síndrome, né, de Tourette, mas é uma condição mental, uma condição psicológica, tá? É uma distorção, é uma desordem cognitiva, né, que foi vista, que foi identificada em diversas pessoas. Essa psicóloga que descobriu lá, né, no final de 1970, da década de 70, desculpa, ela fez uma pesquisa em mulheres bem-sucedidas e ela identificou que existia esse padrão de autossabotagem, né, de distorção cognitiva a respeito de si mesma, né? É uma distorção a respeito daquilo que a pessoa acredita sobre ela mesma. E, além disso, 70% das pessoas já tiveram um pensamento muito parecido ou igual a esses que eu trouxe aí no início do vídeo. O que acontece, né, na síndrome do impostor? Na verdade, quando a gente cresce, quando a gente desenvolve, a gente acaba constituindo uma percepção sobre a gente mesma. Crianças, adolescentes e pessoas que foram, né, extremamente exigidas quando eram crianças, foram extremamente cobradas, ouviram, né, tu não fez mais nada que tua obrigação, que eram extremamente comparadas, né, os pais ou sei lá, né, os cuidadores acabavam comparando com os colegas e amigos e sempre desmoralizavam ou descreditavam essa criança. E aí essa pessoa começou a acreditar ou a desenvolver uma autopercepção, né? Ou seja, ela começou a desenvolver uma percepção dela mesma com aquilo que as pessoas falavam dela. Então ela construiu uma autoestima, uma percepção dela distorcida, né, cognitivamente, é uma distorção, porque não é um fato, né, a gente não tem como comparar, né, se comparar não faz sentido, as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. Na verdade, são esquemas mentais, né, a nível, né, resumindo, são esquemas mentais que a pessoa tem a respeito dela mesma e que fazem com que elas se sintam insuficientes, incompetentes, né, incapacitadas, e o fato delas acreditarem isso a respeito delas mesmas faz com que elas se auto-sabotem em algumas condições. Por exemplo, né, uma pessoa que super se acha incapaz, que acha, né, que não é boa o suficiente, dificilmente ela vai se candidatar a uma vaga, né, nova, ou ela vai se candidatar a uma vaga fora daquela empresa. Ela acha que ela não é boa o suficiente, ela acha que ela não vai ser selecionada, ela acha que vão querer, né, um currículo como o dela, né? E aí, o que acontece? Ela nem disponibiliza o currículo dela, ela nem disponibiliza o contato dela, porque, bom, já sou, né, uma ameba mesmo, quem que vai me querer, né? E aí a pessoa começa a não crescer, né, se acomoda, se sabota, né?
por mais resultados positivos que existam a respeito daquela pessoa, ela fielmente não acredita que o que ela conquistou foi por mérito dela, foi porque ela estudou, foi porque ela se desenvolveu, foi porque ela cresceu. Sempre foi sorte de alguém indicou ela. Então, o que ela cresce, o que ela faz, nunca é por mérito dela. Sempre é porque alguém condicionou isso. É sempre exterior, nunca é... Sempre é o que tá fora, né? Alguém fez aquilo por ela não fez nada, né? O que é, né, na maioria das vezes é uma distorção, porque essa pessoa acaba crescendo, acaba se desenvolvendo e não é real, né? A pessoa que cresce, a pessoa que desenvolveu por algum momento, não necessariamente, né, foi alguém externo, alguém que indicou essa pessoa. E os comportamentos que essas pessoas têm, geralmente são pessoas que se comparam, né? Essas pessoas se comparam, essas pessoas têm um nível de exigência, acreditam que podem ser perfeitas, né? Que o basal dessas pessoas é um perfeccionismo, que a gente pode realizar as coisas da melhor maneira possível, com perfeccionismo, né? Mas, né, perfeccionismo não existe. Então, e na verdade o que acontece? As pessoas, né, por acharem que existe uma perfeição, sempre quando elas se comparam, elas acham que tudo aquilo que elas têm é tudo pior do que os outros. Embora não exista uma comparação certeira, uma comparação fidedigna, né, uma comparação justa. E elas sempre se colocam pra baixo, elas sempre se comparam e veem as coisas negativas, acabam não vendo aquilo que é positivo, aquilo que foi angariado de maneira positiva e acabam aí se sabotando de duas maneiras, né? A primeira maneira, então, é muitas vezes procrastinar. Vou dar um exemplo bobo, né? Mas já que eu não vou ser promovida mesmo, porque eu sou uma meba, eu não faço nada, então eu nem vou não vou me dedicar, vou fazer as coisas dentro do meu tempo, vai procrastinar, super vai se sabotar no sentido de já que não sou boa, então nem preciso fazer, né? Então, ou a segunda alternativa é acabar trabalhando demais, né? Demasiadamente, para compensar essa frustração, essa falta, né? E aí acaba desequilibrando, acaba ficando muito ansiosa, acaba ficando extremamente sobrecarregada. Mas Dani, então como é que eu melhoro, como é que eu evoluo em relação a isso? Primeiro de tudo, tu precisa ter certeza, né? Tu precisa ter consciência de que perfeição não existe. Que tu pode fazer tudo que tu pode fazer dentro das condições que tu tem. E que tá tudo certo, né? Às vezes a gente vai ter dias bons, às vezes a gente vai ter dias ruins. E que aquilo que a gente faz dentro das nossas condições naquele momento. Outra coisa, não se comparem, né? A comparação, ela não é justa. As pessoas, elas têm vidas diferentes, elas têm cognições diferentes, elas têm histórias de vidas diferentes, elas têm competências diferentes, elas têm idades diferentes, elas têm pai e mães diferentes, né? Às vezes as pessoas como, mas tem 3 filhos, como é que são tão diferentes? Porque nasceram em épocas de vida diferentes, né? Os pais eram diferentes quando cada filho nasceu. Então, comparação, ela é injusta, não é uma comparação real, não tem como tu fazer uma comparação de 2 pessoas com a mesma régua, né? Cada um nasceu com uma régua e foi colocado fora, aceita que dói menos. Terceira e não menos importante, mas aceite que este reconhecimento, o seu crescimento, ele veio por mérito, né? Você tá aonde você tá porque você fez por merecer, porque você foi competente o suficiente, você foi tecnicamente valorizado e ninguém se sustenta numa posição na qual não performa bem, não por muito tempo, tá? Então tenham consciência e aceitem que vocês são merecedores de estar aonde vocês estão e tenham consciência disso. Eu espero muito poder ter te ajudado. Beijo e até mais!